Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. Hoje nós vamos então encerrar o assunto das concordâncias verbais. Agora então, gente, nós vamos falar de alguns outros casos especiais. Então assim, vocês já devem estar, ai, de novo, prof, esse negócio de casos especiais? Sim, gente, mas agora são casos especiais de alguns verbos especiais. Então vamos ver como que isso funciona. Primeiramente, gente, nós temos aqui, então, o verbo bater, dar e soar. Quando eles indicam horas, eles podem, então, concordar com o numeral ou com o ser que dá as horas. Então, gente, aqui nesse caso, a gente pode usar um artifício prático. Que artifício é esse? Vamos ver aqui. Quando o elemento que fornece as horas aparece preposicionado, ele é adjunto adverbial e o sujeito é a expressão do horário. Então vamos entender aqui. Bateram 10 horas no sino da igreja. O no, gente, é uma preposição, porque é o em mais o. Então nesse caso aqui, ele aparece preposicionado. Então, gente, o horário, no caso aqui, 10 horas, é o sujeito da nossa oração. Aí nós temos, deu 1 hora no relógio da sala. Nesse caso aqui, gente, não ia fazer diferença, porque é singular. Então, não faria diferença eu colocar o verbo no plural. Justamente porque o número de horas ali está no singular. Então, não teria como eu colocar esse verbo no plural. Então, gente, basicamente é o quê? Quando eu estou falando de horas, com os verbos bater, dar, soar, eu preciso ver. O termo é preposicionado? Então, eu vou fazer o quê? O sujeito é a expressão, então, do horário. Então, ali 10 horas é o verbo. Então, 10 horas bateram no sino da igreja. Então, ali, como é o sujeito, eu preciso concordar com ele. Aí nós temos se, porém, o elemento que dá as horas não vem preposicionado, ele configura como sujeito. Então, bateu 10 horas o sino da igreja. Então, vamos analisar aqui, gente. Nós temos bateu 10 horas o sino. Vamos só colocar o sino. E antes nós tínhamos bateu 10 horas no sino. Então, gente, o que acontece? Nesse caso aqui, o que vai ser o sujeito da nossa oração é o sino. Então, aqui nós temos o sujeito. Então, beleza. Colocar o verbo bateu está em concordância com o sino, que é singular. Então, aqui mantenho dessa forma. Agora, aqui no exemplo de baixo, eu tenho bateu 10 horas do sino. Eu tenho o no. O no é a junção do em preposição mais o artigo. Então, nesse caso aqui, gente, eu não posso colocar bateu, porque o que é sujeito aqui são as 10 horas. Então, nesse caso, bateu está errado. O certo é bateram. Então, lembrando a regrinha básica lá, sempre deve concordar com o sujeito. Aí, gente, nós temos a relação de concordância com a expressão haja vista. A palavra vista, gente, especificamente, ela é invariável. O verbo haver pode se flexionar com o elemento pós-posto à expressão ou permanecer no singular. Então, nós temos aqui, haja vista os últimos acontecimentos. Aqui, então, a palavra vista está seguindo, gente, a sua invariação. Ela não pode variar. E o verbo seguiu, então, a palavra vista. Agora, no segundo exemplo, nós temos hajam vista os últimos acontecimentos.
Nesse caso aqui, o hajam, ele está concordando, então, com os últimos acontecimentos. O que a gente tem que tirar de importante aqui? Verbo, gente, sofre flexão. Aqui a palavra vista, ela está sendo um advérbio. Então, como ela é um advérbio, ela não pode sofrer flexão. Então, eu posso colocar haja vista ou hajam vista. Ambas as colocações estão corretas. Aí, nós temos também, se porém faz a concordância com a ideia e não com o número do sujeito, caso se denomina concordância siléptica. Gente, nós temos então uma figura de linguagem chamada silepse, que é quando eu concordo então com a ideia. Vamos entender como que isso funciona. Nós utilizamos o Vossa Excelência para fazer referência a políticos. Beleza. Então, se eu estou falando lá, Vossa Excelência é honesta. Aqui, gente, eu estou seguindo a concordância da palavra excelência. Então, coloco aqui honesta, certo? Seguindo essa concordância. Agora, gente, se eu quero concordar com a ideia e eu estou falando com um homem, então eu posso colocar Vossa Excelência é honesto. Justamente porque, gente, nesse caso aqui, então, ocorre o que nós chamamos de silepse, que é essa figura de linguagem, então, quando eu estou concordando com a ideia e não estou concordando com a palavra, tá? Isso também é possível. Aqui a gente tem outros dois exemplos. Os brasileiros somos trabalhadores. Então, aqui eu estou fazendo silepse de pessoas, justamente porque os brasileiros, e eu estou incluindo, então, somos. Nós somos trabalhadores. Aqui é a mesma coisa, todos fomos à festa. Também eu tenho silepse de pessoa, porque todos fomos, somos nós. Aí, gente, um outro caso que nós temos é se o verbo ou locução verbal forem impessoais. A exceção, obviamente, do verbo ser. Eles deverão ficar na terceira pessoa do singular. Verbos impessoais, gente, são verbos que não têm marcação de pessoa. Então, por exemplo, houve problemas após a conversa. Quem que fez acontecer isso? Não sei. Então, o verbo haver aqui, ele está no sentido impessoal. Então, por isso, ele fica no singular. Deve fazer 10 anos que não nos vemos. Então, aqui, gente, quem que pratica a ação de deve fazer? Não sei. Então, ele é um verbo impessoal. Fez invernos rigorosos naquele ano. Quem fez? Também não sei. Então, gente, é um erro eu escrever fazem 3 meses que não te vejo. Porque o verbo fazer, nesse sentido de marcação de tempo, gente, ele é impessoal. Então, o correto é faz 3 meses. Por mais que eu esteja falando de meses, plural, ainda assim, gente, eu mantenho, então, o verbo no singular. Falando especificamente, gente, da concordância com o verbo ser, que muita gente ainda tem dúvida em relação a isso. Por alternar sempre entre sujeito e predicativo, o verbo pode concordar tanto com um quanto com o outro. É uma tendência do verbo ser concordar com o elemento que vier pluralizado, seja ele sujeito, seja ele o predicativo. Então, nós temos aqui, tudo são flores para ela. Então, aqui eu estou concordando com o predicativo flores. Isto são mentiras que ela inventou. Mentiras, então, também é o predicativo. Então, o verbo vai para o plural. O resto são loucos que vivem, que ali vivem. Loucos, então, predicativo. Então, o verbo vai para o plural. Então, gente, nesse caso aqui, eu posso escolher se eu vou concordar com o sujeito ou se eu vou concordar com o predicativo. Também, gente, se o sujeito é um nome próprio ou um pronome pessoal,
qualquer que seja o número de predicativos, faça a concordância preferencialmente com o sujeito. Então, nós temos aqui, Maria era só tristeza, Maria nome próprio. Então, o verbo ser concorda com Maria, singular. Jefferson era 2 olhos. Nesse caso aqui, está concordando então com Jefferson, que está no singular. Então, gente, se eu tenho nome próprio, o verbo ser, ele vai concordar com este nome próprio. Aí nós temos aqui, nas orações impessoais, o verbo ser concorda com o predicativo, já que não há sujeito. Lembre-se de que o verbo ser é impessoal indicando data, hora e distância. Então, se eu coloco, são 3 quilômetros até lá, eu concordo, então, com o predicativo 3 quilômetros, já que eu não tenho sujeito. Deviam ser 2 horas, então estou concordando também com o predicativo. Então, o verbo ser, quando ele é impessoal, ele concorda com o predicativo. E para a gente encerrar, então, quando o sujeito é formado com numeral, mas é considerado em sua totalidade, o verbo vai concordar com o predicativo. 8 anos é muito tempo. Então, por mais que anos aqui esteja no plural, eu vou colocar muito tempo, né? Está no singular, então o verbo fica no singular. 20 reais é alguma coisa. Reais estão no plural, mas eu estou concordando, então, com o meu predicativo. Bom, gente, encerramos aqui, então, a aula de concordância verbal. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima!